Sejam bem-vindos à nossa aula sobre Melanie Klein e nós vamos agora propor um exercício que na verdade é composto por 5 questões, 4 frases que nós apresentaremos e essas frases serão julgadas corretas ou erradas, certas ou erradas, e depois um exercício de múltipla escolha. E a dinâmica desse exercício é uma dinâmica oral. Eu direi as 4 frases, perguntarei se é certo ou errado, darei um tempo para que você pense e depois eu darei a resposta, indicando, portanto, na teoria de Melanie Klein, qual seria a compreensão correta da questão. E por fim, eu vou dar as alternativas na 5ª questão e vou indicar a alternativa certa e vou explicar porque as outras alternativas são erradas. Então a primeira questão é: a criança, a partir da experiência com o seio bom, via introjeção, tenta proteger-se da ameaça de aniquilação. Essa é a frase. Repetindo a frase: a criança, a partir da experiência com o seio bom, via introjeção, tenta proteger-se da ameaça da aniquilação. Certo ou errado? Daremos um tempo para que você possa responder essa questão. Bom, para aqueles que responderam que está errado, você errou, porque essa frase está certa. De fato, a experiência com o seio bom via introjeção é o recurso que a criança utiliza para se proteger da ameaça de aniquilação. Por isso a importância de, no trato com as crianças, valorizar significativamente as experiências prazerosas, para que ela tenha recursos para lidar com a chamada ameaça de aniquilação. Quando então nós deixamos, a criança chora e o pai ou a mãe acolhem, dando a essa criança colo e carinho, essa ação é uma ação positiva e necessária, porque assim, por meio dessa ação, você tem a garantia de que ela vai introjetando essa experiência com o que a gente pode chamar de seio bom, permitindo assim que ela saiba, depois de introjetada essa questão, reagir diante do sofrimento e da dor. A segunda questão, vou ler também 2 vezes. A criança direcionaria seus desejos a objetos sempre relacionados à mãe, ou seja, seio bom e seio mau. Não seria possível a criança ter o pênis como objeto. Essa é uma divergência da teoria kleiniana em relação à teoria freudiana. Mais uma vez, a criança direcionaria seus desejos a objetos sempre relacionados à mãe, ou seja, seio bom e seio mau. Não seria possível a criança ter o pênis como objeto. Essa é uma divergência da teoria kleiniana em relação à teoria freudiana. Darei tempo para que você possa responder se está certo ou se está errado, se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. Bom, tempo terminado. Para quem respondeu que está correto, você errou. Na verdade, essa frase é errada, porque, obviamente, em Melanie Klein, a criança tem, sim, uma relação objetal com o pênis. E é seio e pênis os 2 elementos objetais que são objetos de desejo, mas também objetos do que a gente vai chamar de ameaça de aniquilação, de pulsão de morte. Tanto o seio quanto o pênis servem como elementos positivos e negativos, bons e maus, que geram amor ou ódio desde a mais tenra infância. Terceiro, segundo a teoria de Melanie Klein, as relações interpessoais do indivíduo são influenciadas pelo fato de que, quando criança, ele se relaciona com objetos totais, entre os quais se inclui o seio. Mais uma vez, segundo a teoria de Melanie Klein, as relações interpessoais do indivíduo são influenciadas pelo fato de que, quando criança, ele se relaciona com objetos totais, entre os quais se inclui o seio.
Tempo esgotado? Pois bem, claro que essa questão ela está errada, né? Começando, a criança de fato tem relações interpessoais, então, relações interpessoais do indivíduo são influenciadas pelo fato de que, quando criança, ele tem relações interpessoais, se relaciona com objetos totais, entre os quais inclui o seio. A questão está aqui explicitamente na questão do que é objeto total, né? Quando a gente pensa nas relações objetais, em Melanie Klein, é muito importante, muito fundamental compreender corretamente as relações chamadas de relações de objeto, tá? As relações de objeto são aquelas, que eu quero lembrar, que vão determinar fantasia e realidade, né? E fantasia e realidade envolvem relações de objeto. E essas relações de objeto, que são internos ou externos, são determinantes fundamentais da personalidade, bem como o papel da fantasia inconsciente. Então, quando uma criança, ela desde lá do seu nascimento, ela tem o ego, ela mantém relações de objeto, e nessas relações de objeto, ela utiliza mecanismos de defesa. Essas coisas todas nós falamos, né, de forma bem tranquila, né, indicando, portanto, que nós temos objetos internos, em que são frutos da fantasia do bebê, e objetos externos, que são determinantes fundamentais da personalidade e que estabelecem fantasias do inconsciente. Klein concorda com Freud que há impulsos ou instintos inatos. Lembrem que nós temos impulso de fome, seio bom, impulso sexual, o objeto sexual, sendo as relações objetais com o seio da mãe, seguida do rosto e das mãos, e depois com o pênis do pai, sendo esses objetos introjetados, dando instinto de vida e instinto de morte. Portanto, a frase que nós acabamos de ler, que diz que nós temos objetos totais, entre os quais se inclui o seio, e que essas relações são influenciadas por objetos totais, não, nós temos objetos que são objetos de natureza parcial, porque parte da compreensão do indivíduo na relação objetal se dá por meio da sua fantasia. E também era importante colocar o seio, mas também colocar o pênis, né? Colocar o rosto e a mão, se você aprofundasse um pouco mais a questão. Logo, é uma questão mais difícil, obviamente, porque você tem que lembrar que são relações interpessoais, que são influenciadas na infância por objetos. Esses objetos são objetos que são objetos internos e externos, não totais, sendo o seio um deles, mas é o seio, o pênis, o rosto, a mão, né? E na parte interna você tem fantasias, essas fantasias que redimensionam as relações objetais exteriores, né? Portanto, essa questão está errada. E quarto, essa quarta é uma frase bem pequenininha: a representação psíquica dos objetos introjetados pela criança é enviesada pelas fantasias. Aí você responderá se é certo ou se é errado. Claro que essa questão é certa. Eu acabei de falar na questão 3, né, da importância da fantasia, e de fato, a fantasia dá um viés para os objetos introjetados pela criança. E por fim, eu quero propor 4 conceitos, ou 4 grupos de conceitos, na verdade 5 grupos de conceitos para a quarta questão. Eu quero que você preste bastante atenção em relação à teoria e aos conceitos de Melanie Klein. Então eu vou citar aqui Melanie Klein. Abro citação. Baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado e a remoção do rival. Pertence a uma relação triangular e, portanto, a um período da vida em que os objetos são claramente reconhecidos e diferenciados uns dos outros. É uma relação de 2 partes. Visa a que seja tão bom quanto o objeto. Mas quando isso é sentido como impossível, visa danificar a bondade do objeto para remover a fonte de sentimentos. Os conceitos trabalhados nas 2 citações são... Vou ler de novo a citação. Primeiro conceito: baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado e a remoção do rival. Pertence a uma relação triangular
e, portanto, há um período de vida em que os objetos são claramente reconhecidos e diferenciados um dos outros. Esse é o primeiro. E o segundo é uma relação de duas partes. Visa a que seja tão bom quanto o objeto, mas quando isso é sentido como impossível, visa danificar a bondade do objeto para remover a fonte de sentimentos. Isso é A. Ódio e reparação. B. Objeto bom e objeto mau. C. Posição paranoide e posição depressiva. D. Ciúme e inveja. E E. Fantasia e medo. Vamos começar pelo A, ódio e reparação. Não é ódio e reparação, porque o ódio não baseia-se no amor, né? Porque a primeira frase é baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado. Isso não é ódio. E reparação é uma relação de duas partes, que visa ser tão bom como objeto e se não conseguir, visa danificar. Então isso não pode ser reparação, se visa danificar. Então A está errada. Objeto bom e objeto mau. Vamos lá. Baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado. Como que o objeto bom pode ser algo que visa a posse do objeto amado? Não. E o objeto mau não é uma relação entre duas partes, que visa ser tão bom quanto o objeto. Tá? Então, falso. A B também não é. C. Posição paranoide e posição depressiva. A posição paranoide baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado? De forma alguma. De forma alguma. Quando a gente pensa nesses conceitos de Melanie Klein, e a gente trabalha com os conceitos de Melanie Klein, é muito importante compreender que essas posições, né, é importante perceber, posição e não estágio. A posição esquizoparanoide é dos 4 primeiros meses e tem ansiedade persecutória de aniquilação, né? E a pessoa está num estado de visão em que ela tem uma relação com o objeto que é parcial, em que é uma divisão, introjeção, projeção e negação. Então não tem nada a ver com projeção paranoide aquilo que está nessa frase, né? É uma relação que se baseia no amor e visa a posse do objeto amado. Nada disso. Nem a posição depressiva, uma relação de duas partes que visa danificar a bondade do objeto. Lembrando lá na nossa aula, né? A posição depressiva é a prevalência da experiência boa sobre amar, e aí objetos bons e maus podem ser aproximados, e aí se experimenta luto, se experimenta culpa, se diferencia realidade de fantasia, né? Você tem uma ação contra o sentimento depressivo, e que são defesas maníacas de controle onipotente, triunfo e desprezo. Logo, não é também essa questão que é posição paranoide e posição depressiva. Mas é ciúme e inveja. O que é ciúme? Baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado. O que é inveja? É uma relação de duas partes que tenta ser tão boa quanto o objeto, não conseguindo, visa danificar a bondade. Então a letra D é a letra correta, ciúme e inveja. E não é fantasia e medo, porque a fantasia não se baseia no amor, e nem o medo é uma relação em duas partes. Portanto, a questão correta é ciúme e inveja. Com isso, nós terminamos aqui nossa aula sobre Melanie Klein. A primeira parte foi composta pela apresentação da aula, a segunda parte pelos exercícios. Espero que você tenha bons estudos e que nós nos encontremos no nosso próximo curso para estudarmos um pouco mais de psicanálise.